Mas vamos lá. O Flávio, que tem tido uma postura mais agregadora, ao contrário dos irmãos, ele acertou nesse começo. Ele colou no Nicolas, em vez de chamar o Nicolas de traidor e falar que o Nicolas morreu e não tem voto sem o bolsonarismo. Ele colou na Michele, que não é mais Michele Firmo, voltou a ser Michele Bolsonaro. E acertou. Porque muita gente, inclusive, dizia, olha, ele quer unir o Brasil, não consegue unir a família? Então, isso é uma boa notícia, isso é importante. Michele tem entrada no voto feminino, no voto evangélico. Está liderando, segundo as pesquisas, para o Senado no Distrito Federal. Que, aliás, é outra coisa que a turma do Eduardo não entende. Voltaram a falar, tentar criar caso, intriga entre mim e Michele. Não vão conseguir, tenho o maior respeito por ela. Ela sabe disso. Agora, eu externei que tem 3 candidatos bons, mais à direita no Distrito Federal, e a minha preferência pessoal seria pela Bia Kicis e o desembargador Sebastião Coelho. Eu acho que seriam melhores senadores. Se for a Michele, está tudo bem também. Aí pronto, tentaram criar intriga. Quer dizer, ué, não era você que estava defendendo a Michele antes? Eles não conseguem pensar fora da caixinha a eleição. Eu defendo a Michele porque ela estava sendo alvo de injustiça. Porque os ataques eram pérfidos, vis, que vinham lá da Austrália, lá do Texas. E eu vou continuar defendendo, mesmo sem achar que ela é a melhor candidata. Qual é a ligação? Na cabeça dessa gente tem, né? Porque tudo para eles é eleição, é controle partidário, controle da direita. Eu estou em outra. Minha pauta é o Brasil. É a decência. É a verdade. Do sobrenome Bolsonaro para estar onde está. E preocupação com o controle da direita. A bancada do Nicolas que apavora o Eduardo e companhia. Porque o Eduardo quer controlar a direita. Tanto que ele abriu para mim que os ataques todos ao Nicolas é porque ele era do PL. Se ele fosse do Novo, tudo bem. Quer dizer, é uma preocupação de controle partidário. Só que eu, como cidadão brasileiro, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com mais lideranças como o Nicolas estarem na política. É elementar. Em troca, o próprio Flávio reconheceu que o Nicolas tem todo o potencial para ser um dia presidente. Eu sei que você não gosta de falar desse assunto, mas você tem o potencial, né, de algum dia também ser presidente da República. Não tem outro perfil para a sequência de presidente, cara. Tem que ser pessoas aí que têm esse pensamento de ajudar o povo de verdade, de livrar o povo da miséria, de criar oportunidades, pessoas de coragem, pessoas humildes, pessoas preparadas e, acima de tudo, Nicolas, pessoas que têm fé. Então, tá aí. Temos o Nicolas pedindo voto para o Flávio e temos o Flávio vislumbrando que o Nicolas e gente com o perfil do Nicolas tem potencial para ser presidente no futuro. O Flávio usou uma expressão curiosa numa entrevista ali. Ele disse que será um presidente de transição. Gerou muita polêmica, muito debate essa expressão, né? Na minha visão, ele entende que o Flávio tem muito mais humildade do que o Eduardo. O Flávio, como colocou nesse próprio trecho ali do vídeo, do bate-papo, eu gostei do modelo também, informal, no carro, com o Nicolas, ele reconhece que ele é falho, um ser humano e tudo. E ele entende as fraquezas dele. Então, ele está tentando unir todos contra o PT, e eu já disse várias vezes que a direita precisa transformar essa eleição num plebiscito sobre o Lula, que aí ela tem chance de vitória. Se é um plebiscito sobre o Lula, a gente vira e fala assim, tá, você gostou dele? Ele entregou o que prometeu? Os escândalos voltaram, o Brasil virou pária global, você quer mais isso? Mais 4 anos? Então, vota, fecha o olho e vota lá no que tiver do outro lado. Aí a direita tem chance. Se for um plebiscito sobre o Flávio, eu estou vendo muita gente da direita dizendo, não, no Flávio eu não voto.
Então, de novo, o esforço tem que ser focar no Lula. No Lula. O Flávio, eu acho que entende isso com alguma humildade, sabe que tem telhado de vidro, sabe que, né, se desgastou recentemente com algumas coisas, então ele está dizendo o seguinte: olha, galera, é transição. Eu sou tampão, eu sou para tirar o Lula. Mas depois, 2030 ou 2031, se tiver mudança de fim da reeleição com mais um ano de presidência, vem alguém aí. Deixem aberto, que muita gente vai imaginar e sonhar que seja o Tarcísio, e os mais fanatizados da bolha vão sonhar que seja o Eduardo Bolsonaro. Deus que nos livre. Cá entre nós. Ninguém merece. Então, ele está fazendo o jogo certinho. Falou, transição, viu, Centrão, viu, imprensa? Fiquem tranquilos, são só 4 anos e a questão é tirar o Lula. E eu não vou ser radical. É um governo point, que nem o Temer, lembra, com a turma do MDB? A ponte para o futuro, e fizeram reformas importantes. Porque o Brasil estava quebrado na mão da Dilma, do Lula, do Manteiga. Então o Flávio está certinho. É isso que ele tem que fazer, na minha opinião. Veja o seguinte, o Flávio andou subindo no Polymarket. Daqui a pouco o Eduardo volta a divulgar o Polymarket. Ele divulgou 4 vezes no passado, aí proibiu, eu divulgava o Polymarket preocupado. Os eduardistas todos vinham falar que eu era ridículo, que eu acreditava numa bolsa de apostas dessas, e que não sei o que, sendo que o Eduardo mesmo acreditava antes. Daqui a pouco ele volta a divulgar. Aí voltou a ser liberado o Polymarket. Mas veja que curioso, gente, só para sermos realistas. O Flávio não está crescendo em cima do Lula. O Lula está estável. O Flávio cresceu em cima do Renan, do Omissão. Créditos para Pablo Marçal. É o Partido Mijão. Ou seja, ficou claro para os apostadores, e ali tem milhões envolvidos, ficou claro que a terceira via esquece, mesmo com gente graúda do mercado financeiro dando apoio para o Renan, esquece. Todo mundo já entendeu que o Renan é uma farsa. E o Marçal entrou em campo para estragar de vez o velório. Os adolescentes crescidos, disfuncionais para a sociedade. Meteu o louco. Então, é Flávio de novo a terceira via. O anti-PT. Só tem Flávio. Então, vai afunilando o Polymarket ali para 60-40. Temos que fechar mais o hiato até a eleição. Isso vai depender da campanha do Flávio, de escândalos envolvendo Lulinha, e do PT não ter nenhuma carta na manga muito explosiva contra o próprio Flávio, que era uma preocupação que muita gente tinha enquanto dava tempo de mudar o candidato, porque o telhado é de vidro, sai um vídeo escandaloso, sai um novo escândalo terrível, na véspera da eleição, pum, acabou. Não dá tempo de recuperar. Isso aqui é importante, ó. O que a Folha pensa, editorial da Folha de São Paulo. Corrupção é tema inglório para Lula e Flávio. Lulinha e Marcola esvaziam discurso petista da moralidade contra o rival. Flagrado em diálogo com o Vorcaro. Eu achei muito curioso isso, que a Folha é um jornal de esquerda e troca a ordem das coisas. É como se o Lula fosse alguém que pudesse usar o discurso moralizante e, de repente, não pode mais por causa do filho. É o contrário, né? O Lula sempre foi um vagabundo, ladrão, corrupto, safado, condenado. Mensalão, petrolão, sítio, triplex. O Flávio, qualquer um que fosse lutar contra o Lula, tinha a obrigação de ter a cartada moral como uma das mais importantes, e o Flávio perdeu, em parte, isso. Ter escolhido o Alfredo Gaspar como vice foi muito bom, e eu já fiz essa análise aqui, porque resgata um pouco dessa bandeira, principalmente atacando o Lulinha. Mas é fato que o Flávio não é dos que mais tem força no embate ético. Não dá para negar isso. Eu sei que tem muita gente fingindo que dá. Não, já está esclarecido, página virada. O caso do Dark Horse. Não é. Né? Então,
sei lá o que mais pode vir. Flávio mentiu muito sobre isso no passado. Então, o Léo Lins lembrou hoje, né? Oi, vocês não esqueceram do ministro Toffoli, com Augusto e Arruda, de botar ele no avião do Vorcaro? Não esqueceram do Tayayá? Não esqueceram do contrato de 120 milhões do Moraes? E, por acaso, sem ver isso antes, eu tinha publicado no meu X justamente isso. Vem cá, por que todo mundo parou de falar do Jacques Wagner na Bahia com o Vorcaro? Porque a turma do Flávio não quer ficar mexendo muito nisso. O caso Vorcaro foi esquecido. Isso é uma lástima. E aí eu digo para vocês, como cabo eleitoral, como militante partidário, eu entendo. O cara virar e falar, não, peraí, 40 dias para eleição. Como cidadão, como jornalista, eu acho que nós temos obrigação de virar e falar, não, peraí, uma ova, calma. Eu quero que toda e qualquer rachadinha seja explicada, eu quero que o dinheiro do Vorcaro seja rastreado, quero explicação, quero cobrar Alexandre de Moraes pelos 129 milhões, quero cobrar o Toffoli pelo Tayayá, o Jacques Wagner. Peraí, pô, que papo é esse? Aí eu sou chamado de direita frufru, limpinha, quero bancar o limpinho. Eu não quero bancar o limpinho, eu sou limpo, porra. Essa é a nossa diferença, Eduardo. Eu sou limpo. Aí o Eduardo, sei lá por que milhões de motivos, recebe uma visita do Valdemar e do André do Prado no Texas e resolve indicar o André do Prado para candidato à vaga de Senado por São Paulo. São Paulo, estado, um dos estados mais de direita, né? Porque é a locomotiva do PIB brasileiro. Aí temos esse cenário. As duas petistas liderando e o Derrite, o Salles e o Prado disputando lá atrás. Eu digo com todas as letras, se der como resultado duas petistas no Senado por São Paulo, a culpa tem um nome e sobrenome, um CPF, Eduardo Bolsonaro. Aí eu vi gente ligada ao Eduardo falando, a culpa é tua, a culpa é do Salles. Não, pera aí. O Salles, que está no Novo, tem que desistir em nome do Centrão agora, em nome dos acordos espúrios e esquisitos do Eduardo. André do Prado. Uma ova, né, gente? Pera aí. Vocês já viram quem é o suplente? O do Salles eu conheço bem, há anos. Frederico Dávila. Um cara ligado ao agronegócio, de direita, conservador. E o do André do Prado? Quem é Fernando Fiore? Quem é? Prefeito de uma cidadezinha lá. Fez campanha contra o Tarcísio, chamou de 171 e é réu investigado por desvio de recurso público. Ah, que maravilha. Sim, vamos jogar pedra no Salles, porque o Eduardo mandou. Traíra! O cara criou o Movimento em Direita Brasil há 20 anos, foi ministro do Jair Bolsonaro. A direita é o André do Prado, que fazia campanha para o Márcio França e para o Mercadante. E para Dilma Rousseff. Então, peraí, gente, o mínimo de coerência. Vocês são gado? Eu começo a acreditar, né, que gabinete do ódio existe, eu sou alvo dele, que existe gado para burro, que a gente que fala, não, o Salles não fala isso, o Salles é traidor. Eu escutei isso aí. O Salles é traidor. Direita é o André do Prado. Você que não está entendendo a lógica eleitoral. Tinha que votar no Mota e no Alcolumbre, sim. Tá aqui, né? O que significa ser gado. Meu parâmetro é simples. Apenas voto em quem já pediu bênção a Jair Bolsonaro. Quer dizer, meu Deus do céu, que tal pensar por conta própria? Sabe quem Jair Bolsonaro deu bênção e indicou? Romário para o Senado pelo Rio de Janeiro. Um senador patético
e que agora saiu do PL para apoiar o Duda Paz, que dá palanque para o Lula no Rio de Janeiro. Pô, não é o Bolsonaro que se diz traído por um bando de gente? Joyce, Hasselmann, Frota e os cambal? Haja traição. Então você vai achar que o Bolsonaro tem esse poder todo de escolher bem candidatos do Centrão? Porra, o Eduardo tem lá milhões de motivos. Agora, vocês, eleitores, qual é o motivo de vocês votarem num cara desses? Porque o Eduardo mandou? Pelo amor de Deus, né, gente? Não sejam gado. Não sejam gado. Aqui eu lembrando do Romário. Pois bem, dito tudo isso, trackings mostram acirramento da disputa entre Lula e Bolsonaro. Empate técnico no segundo turno. A gente tem duas formas de ver isso. Copo meio cheio, copo meio vazio. Uma forma de ver é, caramba, disputando contra o Lula, com esses escândalos todos, com essa economia na merda, e ainda assim empate técnico. Pô, o candidato da direita é fraco. A outra forma de ver é, porra, o Lula tem a máquina toda na mão, gastou 280 bilhões de reais fora do orçamento para ser reeleito. A direita briga pra caramba entre si, tem boicote interno, tem os irmãos atacando quem não devia atacar, e mesmo assim tem o Vorcaro e o Flávio tá lá, aguentou o rojão, resiliente, e está em pé de igualdade com o Lula. Tem as duas formas de ver. Tem esperança ainda do Brasil aposentar o safado do Lula. Ele tinha que ser preso. Mas vamos lá. A gente se contenta com a aposentadoria precoce. 80 anos. Sai da política. A boa notícia é que mesmo se ele for reeleito, isola, são só mais 4 anos, sei lá se o Brasil aguenta, depois nunca mais. Depois acabou. E o PT não criou novas lideranças. Vai ser o quê? O Haddad? A Manuela Dávila? O Boulos? O PT está frito. Então, aí temos o Tarcísio em 2030. Então, há esperança para o Brasil, mas 4 anos de sofrimento a mais é muita coisa. O cara está destruindo o Brasil. Então, meus amigos, segundo turno tem que ser Flávio na cabeça, tem que ser o voto anti-Lula. Estou vendo muita gente falar que vai anular, é a postura do MBL, né, do Missão. Não façam isso. Se tem Lula de um lado, eu nem olho para o outro lado. Eu voto. Eu resgatei esses dias, fazendo uma busca sobre Musaranho, que era o grupo de WhatsApp, o nome que eles deram, do trio, o Lulinha, a Roberta Luxinger e o Fernando Bittar. Musaranho, para quem não sabe, é um bichinho de 10 centímetros, um ratinho fedorento, solta um odor que nem gambá quando está ameaçado pelo predador. Guloso, guloso, guloso. O coraçãozinho dele bate a 1000 por hora, ele come a cada 3, 4 horas uma quantidade de comida maior do que o seu próprio peso. Ou seja, ratinho, guloso e fedorento. Porra, o nome do grupo é perfeito, né? Então eu estava procurando, que eu sei que eu tinha um texto meu que eu mencionava Musaranho por conta disso, e eu achei meu texto Os 13 Ratos, acho que do Globo. E eu falo que minha casa está sendo atacada, infestada por 13 ratos. E não há um antídoto perfeito. Mas o que tinha lá era 45, nem lembro o que tinha lá, 45 ratoeiras. E se não desse certo, tinha 30, não lembro também o número, outra coisa. Tudo com metáfora óbvia, não para a turma do QI 82. Metáforas óbvias dizendo, qualquer coisa contra 13. Se é 45, é 45. Não votamos no passado, no Aécio, no Alckmin? Teatro da Tesoura? Então agora, aí sim, vai ser purista.
e vai implicar com o Flávio por causa de Vorcaro ou do Eduardo ou do Carlos? Não. O Flávio está montando uma equipe boa. Daniela Marques, Adolfo Saxida, gente boa na economia. Não tem a menor dúvida. Essa falsa equivalência não cola. Não cola. Mesmo eu sendo alvo da turma do Eduardo e sabendo que é possível ter bolsonaristas tão abjetos quanto petistas, que tem. E quanto MBListas, porque tem. Mas tem que ter senso de proporção aqui, né? Flávio Bolsonaro diz que olha para a STF com nojo. É uma palavra boa para descrever o que a gente sente pelos ministros do Supremo hoje. Nojo, raiva, ódio, indignação. Aí vem o Gilmar Mendes reconhecer que a pauta do impeachment de ministro do Supremo é muito popular. Por que será, né, Gilmar? Eu acho que, primeiro, é um equívoco, mas é um equívoco compreensível, porque certamente algumas pesquisas indicam que isso tem um apelo eleitoral. Entre o pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, terá imensas dificuldades de implementá-la, porque nunca houve na história do Brasil um impeachment de ministro supremo. E o Gilmar ainda dificultou criando fórum qualificado e tudo mais. Agora, nunca tinha havido também um nome indicado pelo presidente ser barrado. Aconteceu com Messias e Lula. 132 anos sem isso. Então, vamos sonhar. Por isso é tão importante um Senado de direita, de gente comprometida com essa pauta. Anda muito esquecida aí, né? A pauta dos presos políticos e tudo. Não podemos deixar de falar disso.